aula de hoje, o assunto é parábola. Na verdade, parábola é o primeiro assunto que nós vamos estudar dentro de uma seção que é chamada cônicas, seções cônicas. O que seria isso? Você pega, por exemplo, um cone e realize, na verdade, quando eu falo um cone, só fazendo um desenho rápido, seria mais ou menos essa figura aqui, como se fosse uma ampulheta. Geralmente a gente associa o cone somente à casca do sorvete, mas imagina que a casca de sorvete tivesse assim. Você tem a sua parte assim, né? E aí forma a sua casquinha de sorvete, mas também tem a parte de baixo, como se fosse aquelas ampulhetas. Então, o que a gente faz é tentar realizar as possíveis interseções do cone com o plano, e aí nós temos três tipos de curvas: parábola, a elipse e a hipérbole. E o que nós vamos fazer a partir da aula de hoje é estudar essas seções cônicas. Então, todas essas curvas que eu acabei de citar são curvas que só faz sentido em um plano. Ou seja, quando a gente algebraizar, descrever algebricamente esses objetos matemáticos, automaticamente o nosso contexto é trabalhar no R2. Mas a ideia aqui é se apegar à geometria do nosso objeto inicialmente. Então, qual é a definição de parábola? Então, se tivéssemos uma aula presencial, é bem provável que algum aluno ia responder: a definição de uma parábola é o gráfico do y igual a x ao quadrado. E, na verdade, essa não é a definição da parábola. De fato, o gráfico y igual a x ao quadrado descreve uma parábola. Mas a definição do objeto parábola não é extraída a partir dali. A definição, na verdade, é o seguinte: dados uma reta que eu vou chamar de D e um ponto F, conforme eu desenhei aqui, um ponto aqui e uma reta, vamos definir. Então, definimos a parábola como o conjunto de todos os pontos P. Então, é o conjunto de todos os pontos P que cumprem a seguinte equação: distância do ponto P ao ponto F é igual à distância do ponto P à reta D. A gente já aprendeu nas aulas anteriores como calcular distâncias, tanto de ponto a ponto quanto de ponta a reta. Então, vamos analisar aqui a nossa configuração. Então, a gente tem que procurar os pontos do plano, de tal modo que a distância do ponto até F seja igual à distância do ponto até D. O primeiro ponto que é natural a gente marcar seria a gente fazer aqui, por exemplo, vou usar o pincel verde, a gente faz um pontilhado aqui e marca o ponto médio desse segmento. Porque esse ponto aqui tem a propriedade que a distância do azul ao preto é igual à distância do azul à reta. Será que tem mais pontos que também cumprem essa propriedade? Talvez alguns alunos pensem: professor, só dá um pouquinho para cá que a distância do ponto à reta vai assumir o mesmo valor. O problema é que a distância desse ponto até o ponto F acaba ficando maior. Então você vai precisar subir esse ponto aqui, compensar, já que a distância aumentar. Então digamos que aumentou um pouquinho para cá. Mas o que eu pensei do lado direito vale para o lado esquerdo. E aí, na prática, o que nós vamos ter é que todo esse tracejado que eu estou fazendo, toda essa curva que eu estou fazendo aqui, cada ponto que compõe essa curva é um ponto da parábola. Essa é a definição de parábola. Toda parábola ela possui alguns elementos, alguns adjetivos, alguns elementos que o compõem. Os dois primeiros, como citado, foco e diretriz. Nesse caso, foco é o ponto F, então esse é o foco da parábola, e diretriz é essa reta D, que é a reta diretriz da parábola. Só que existem outros dois elementos, que é eixo. O que é o eixo de uma parábola? Nós temos aqui a nossa reta D, e existem várias retas que são perpendiculares a D. Essa reta é perpendicular a D, essa reta é perpendicular a D. Eu gostaria
de uma reta perpendicular a B, de tal modo que essa reta passasse pelo foco. A única reta perpendicular que passa pelo foco é essa aqui. Então, essa reta verde aqui que eu acabei de desenhar é o eixo da nossa parábola. E uma interpretação geométrica que podemos ter desse eixo é justamente a questão da simetria. O que a gente está vendo do lado direito, a gente pode refletir do lado esquerdo usando essa reta verde como referência. E o que seria o vértice de uma parábola? É nada mais, nada menos que a interseção do eixo com a própria parábola. Qual é o ponto que faz parte tanto do eixo quanto da parábola? É este aqui. E é esse cara aqui que nós chamamos de vértice. Observe que até agora eu não coloquei nenhuma conta, nenhum número, nem y igual a x ao quadrado, nada do gênero. Simplesmente fiz uma descrição que é puramente geométrica. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é começar a estudar a parábola dentro desse ambiente mais algébrico. Então, como é que nós vamos descrever algebricamente a equação da parábola? É claro que nós vamos ter que trabalhar em casos, né? E para essa videoaula não vamos abordar todos os casos. Mas vamos começar a estudar algebricamente as parábolas. Então, nós vamos estudar o caso da parábola com o seu eixo sendo o eixo y. E, na verdade, eu vou fazer mais uma simplificação. Eu vou considerar que o foco tem coordenadas 0p e a diretriz sendo a reta y igual a menos p. Só para poder o vértice coincidir com a origem, porque já que o vértice é um ponto da parábola, a distância do vértice até o foco tem que ser igual à distância do vértice até a reta. Então, vamos considerar P ponto da parábola. Então, a parábola é essa. E aí P é um ponto qualquer da parábola, e aí por definição, por ser ponto qualquer da parábola, então distância do ponto P ao foco é igual à distância do ponto P à reta D. Então vamos por partes. Primeiro, como é que a gente calcula a distância do ponto P até o foco? Bem, seria a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais y menos p ao quadrado. Então aqui y menos p ao quadrado. E esse p é o p minúsculo, né, no caso. Aqui p maiúsculo representa ponto, esse p minúsculo é só um número. Então a distância de ponto a foco é esse, e a distância do ponto até a reta, o ponto P até a diretriz, se você marca qualquer ponto da parábola, digamos este aqui, qual a distância desse ponto a essa reta? Se vocês forem observar, é exatamente a sua coordenada y mais essa distância, só que essa distância mede P. Então, neste caso, seria o que? O que a gente poderia fazer? O módulo de y menos p, mais p. Então aqui vai ficar módulo de y mais p. Por que eu estou colocando módulo? É só para me certificar que realmente esse número é positivo. Agora eleva ao quadrado dos dois lados. Então, ao elevar ao quadrado dos dois lados, você vai ter aqui x ao quadrado mais y menos p ao quadrado, que é igual a y mais p ao quadrado. Bem, agora é só abrir um pouco as contas. Então, do lado esquerdo, usando relação de produtos notáveis, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Do outro lado, a mesma coisa. Só que agora com o sinal invertido na segunda parcela, né? Y ao quadrado mais 2yp mais p ao quadrado. E aí, nesse caso,
o y ao quadrado cancela com y ao quadrado, p ao quadrado cancela com p ao quadrado. Isso, tá certo. E agora eu passo esse 2y para o outro lado. Então aqui vai ficar x ao quadrado igual a 4y vezes p. Só para ficar no formato mais bonitinho, não, assim já eu vou só deixar no formato mais adequado. A conclusão é que a equação da parábola, cujo eixo é o eixo y e o vértice está na origem, é nada mais nada menos que 4 vezes p vezes y igual a x ao quadrado. Então, essa é a equação da parábola para este caso, como eu citei. Eu preciso fazer diversas observações sobre essa equação. Primeira observação, que dependendo da sua referência, dependendo do livro didático, essa fórmula final vai estar diferente. Por que vai estar diferente? Porque existem livros didáticos que, ao invés de considerar, por exemplo, foco com coordenadas P e a diretriz colocando menos P, ao invés disso eles fazem P sobre 2. E aí, naturalmente, aqui sofrem alterações. Eu, particularmente, vou optar por tomar P e P aqui, porque é o natural. Você pensa um número, você não pensa um número sobre 2, mas isso foi só uma opção minha. Os autores geralmente colocam P sobre 2 aqui para poder simplificar a conta no fim. Então é muito importante, principalmente agora para os meus alunos aqui, padronizar essa notação para justamente na hora de calcular o foco de uma parábola, a gente conseguir fazer de maneira clara. Porque, por exemplo, se para uma pessoa, a pessoa trabalhou com P e a outra pessoa trabalhou com P sobre 2, isso pode gerar uma confusão desnecessária. Então, para a nossa convenção, a gente vai trabalhar dessa maneira. E aí, um comentário rápido, se a gente quiser calcular, por exemplo, o foco da nossa parábola y igual a x ao quadrado. Bem, para você calcular o foco da parábola y igual a x ao quadrado, você tem que igualar o 4 vezes p a 1. E aí, 4p sendo igual a 1 quer dizer que p é igual a 1 quarto. Ou seja, se você desenha o gráfico y igual a x ao quadrado, o foco do y igual a x ao quadrado tem coordenadas 0 e 1 quarto. Então, é basicamente isso para esse caso. Só ver se o meu roteiro tem mais coisa para comentar. Sim, tem mais uma coisinha para comentar. Que esse P, a princípio, eu botei qualquer número real. Então, se o P fosse negativo, ou seja, se o foco estivesse abaixo do eixo X, a concavidade da parábola seria outra. Então, você consegue analisar a concavidade da parábola olhando para o P. Se P é positivo, concavidade para cima. Se P é negativo, concavidade para baixo. Talvez alguns alunos estejam se questionando. Não, professor, mas a gente lembra que a gente olhava para o A. Se o A era positivo, concavidade para cima. Se A era negativo, concavidade para baixo. Isso é verdade. É só você observar que se você passar o 4P para o outro lado dividindo, y vai ser igual a 1 sobre 4P multiplicado por x ao quadrado. Novamente, A positivo implica P positivo, concavidade para cima. Se A for negativo e P negativo, concavidade para baixo. Esse P é conhecido como o parâmetro da nossa parábola. E aqui, pelo que eu estou olhando aqui, sim. Então é essa equação que, vamos dizer assim, vai ditar como nós vamos identificar o foco e a diretriz da parábola, e ela que descreve a equação da parábola com essas propriedades. Uma outra observação a ser feita é que se eu quisesse, ao invés do meu eixo da parábola coincidir com o eixo y, eu quisesse que o eixo da parábola coincidisse com o eixo x, o que poderia ser feito?
é só inverter o papel do x e do y. Então, ao invés de ser 4py igual a x ao quadrado, seria 4px vezes y². Porque se você trocar a posição do eixo, é como se você estivesse trocando os papéis do x e do y. Então, acho que já vale a pena fazer um exemplo, um exercício só para praticarmos um pouco mais a nossa teoria. Então, vamos resolver aqui o nosso exemplo. Determine a equação da parábola com o vértice na origem e foco sendo o ponto 1, 0. Então, a primeira coisa que devemos fazer é desenhar. Então, vamos fazer o nosso desenho. Temos o nosso plano cartesiano. Observe que não deu a diretriz, deu o vértice, né? Então, esse ponto aqui é um ponto que faz parte da parábola. E aí nós vamos marcar o foco que tem coordenadas 1, 0. Então, digamos que nosso foco seja aqui. Se o foco está aqui e nós temos esse segmento direto, então quer dizer que a nossa diretriz está por aqui. E já deu para perceber que o eixo da nossa parábola vai coincidir com o eixo x. Então, dito isso, e observando que a nossa diretriz se encontra nessa posição, então a nossa parábola vai ter esse formato. Nós precisamos encontrar a equação que descreva essa parábola. A gente viu anteriormente que 4p y era igual a x², no caso anterior, onde o eixo da parábola coincidia com o eixo y. Só que o que eu vou fazer? Vou trocar os papéis. Então eu vou colocar aqui 4px igual a y². E aí um comentário que eu tenho para fazer neste exemplo é o seguinte, aquela história da concavidade. Porque eu tinha comentado que se P é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Se P é negativo, a concavidade é para baixo. Quando você troca o papel de x e y, o que você pode fazer? Qual é a transição que você pode realizar? Se antes você falava para cima, se você trocar o papel de x por y, você vai falar para a direita. E se antes você falava para baixo, você fala para a esquerda. Porque tem muito a ver com a questão da orientação positiva, né? Aqui é o sentido positivo do y, sentido positivo de x. Sentido negativo de y, sentido negativo de x. Então, que nem nessa configuração. A parábola está apontada para a direita, ou seja, é referente ao sentido positivo do x. Se você for associar o caso tradicional, o que estou associando à direita, na verdade, é para cima. Então, a nossa parábola ela tem uma concavidade para cima, entre aspas, no caso para a direita. Em outras palavras, esse valor de P nosso aqui, ele é positivo. Então, como o foco ele tem coordenadas P0, o que a gente faz? P para cima e P para baixo, e aí nesse cenário, P para a direita, P para a esquerda, nosso P é igual a 1. Então, a gente já sabe que o nosso P é igual a 1, é só substituir aqui. Portanto, 4x igual a y². E é simples assim. Qual foi o papel do vértice na nossa conta? É porque graças ao vértice você conseguiu posicionar sua diretriz e ao posicionar sua diretriz você percebeu que o eixo da parábola é o eixo x. Então, só para enfatizar em que momento nós utilizamos o vértice. É claro que se o nosso foco ou o nosso vértice estivesse em outro lugar, o tratamento que nós faríamos é outro, e isso nós vamos sanando essas dúvidas durante as aulas remotas e também em outros momentos de tirar dúvida, ou se vocês quiserem deixar os comentários, sinta-se à vontade. Mas é isso. Talvez eu faça mais alguns exercícios sobre parábolas, ou eu dou continuidade para falar de elipse, mas pratiquem, resolvam os exercícios, qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.